Boa noite, pessoal. E vamos nós para mais um episódio do Redireção. E hoje, sabe aqueles episódios que a gente fala aqui, né, amiga? Que é sessão de terapia de graça. Exato, gente. Então. Não, e detalhe... Ah, não, roda a vinheta. Roda a vinheta, depois a gente fala. Oi, gente, mais um episódio e hoje está quente o episódio, né, amigo? Apesar daqui tá dentro, tá geando, estamos aqui morrendo, mas o episódio tá Detalhe, mara. o que ela vai falar agora vai descasar com a data em que o programa vai ao ar, mas... Mas hoje é o Dia dos Namorados e o tema é pra gente dar aquela animada no Dia dos Namorados, amiga. Gente... Né? Não, e a pessoa, além de tudo que vai falar isso, é chique, ela não tem cara que vai falar isso, sabe? Ela fala, Amiga, não tem mansa. cara. Nossa. É. E eu vou contar. Nós vamos ter um evento hoje à tarde, o primeiro chá Redireção com a Vivi Martinello. Vai ser uma benção, louvor com a Carla Bastos. E ela fez a inscrição dela. Dança Quando com eu vi Renata o de nome Lourdes dela no Cadeira. meio, eu falei, agora nós vamos entrevistar ela. Aproveitar. Aproveitar já. Sim. Brena Hiker. É Hiker que fala, né? Hiker. Eu aprendi É. que eu fui ler lá. A Brena é psicóloga clínica. Ela tem um lema que é saúde mental com leveza, que é bem a cara da Renatinha, né? Conexão entre família... Ela já começou, gente. Começou a brigar aqui no meio. Meu Deus, não dá conta, Sim. amiga. Se eu for... Conexão entre família, sexualidade e educação. E ela diz assim, se é para educar, tem de se educar para a vida. Terapia para o bem viver. Brena, muito Oi. obrigada Obrigada pelo privilégio. Ô, pela gente. presença, Obrigada, pela gente. correria. A gente Se não sabe- tiver correria, não tem emoção. Ah, não tem. Tem que ser Aqui com não tem. emoção. Se não tiver, não tem. A outra chega a sair, perdeu o caminho da igreja. Lógico, tem que ter emoção. Detalhe, né? Do A lado. pé. E detalhe que é a Lógico. pé. Não, eu tô de carro. Ah, você vem de carro. Por isso que eu errei. Por isso que eu te Por mandei isso que foi mensagem. pior, porque ela perdeu Gente, eu o achei que tinha carro. perdido a... Você acha que eu ia chegar aqui suando com a maquiagem derretendo? Ai, a gente nunca. é chique, né? Sim. Brena, mas agora falando sério, né? Que lindo é a tua profissão que caminha junto com o teu ministério. Sim. É isso? Sim, sempre. E eu não vou falar, tá? Com quem você é casada, filhos, eu vou deixar você fazer isso. Tá. Porque eu já descobri que Ai, o eu ministério não sei. dele... Eu não sei com quem ela é casada. Ah, ele já veio aqui. Já, veio sim. Ele já veio aqui? Já, falou pra homens. Ah, não no Redireção. Não, no Não, Rê, não. Inclusive, é bom trazer o Davi. a O Davi gente- é animado. Então, a tô gente pensando, já ia te gente, mas pedir pra quem? você dar aquela Lógico, ajuda. o Davi é animadaço, vai curtir. Bom, eu sou Brena, como vocês falaram, né, aí. Eu sou mãe. Acho que por que a gente se apresenta primeiro como mãe antes de esposa? não Acho que sei. vira, né? É. Eu não sei dizer Mas eu acho que é exatamente. porque nosso melhor papel é mãe, né? Talvez. Eu acho que é o mais Ah. duro, difícil. É o mais difícil. Não, mais difícil, mas o mais gostoso, o melhor que tem, vai. Ah, porque É, depois que eu também virei mãe, eu fiquei por quê? melhor. Mas aí, eu sou esposa, né, do Davi Hiker também, sobrenome. Sou mãe de uma adolescente e de um quase prézinho adolescente. Então, a gente começou a trabalhar cedo, já que é dia dos namorados, né? A gente casou muito jovem, com 20 anos ali. Nossa. Nossa, gente. Sim, e aí a gente começou o que a gente faz, a gente já entrando no que a gente faz, você falou de unir o ministério com a profissão. Então, o meu trajeto, ele foi de trás para frente. Porque quando a gente estava noivo ainda, ou seja, o que a gente faz no campo da sexualidade tem quase 20 anos também, que é quase a idade que a gente tem de casado. E quando a gente começou o ministério, a gente estava noivo. Então, nessa época, eu era professora de língua portuguesa, que a minha primeira graduação é em português, né? Eu era professora de literatura e português. Vai, Cíntia Chagas. Né? Amo. Eu era a professora desses dois. E a gente e, claro, eu era simpatizante do campo da saúde mental e tal, mas eu estava na sala de aula. Um belo dia a gente acordou e a gente trabalhava com o pessoal de Jocum, não sei se, Amo. né? Aham. Jocum. Jovens com uma missão. Assim, a gente trabalhava, a gente é de Belém do Pará, a nossa nascidos e criados lá na terra da Joelma. Sabe quem é Joelma, Renan? Que bate cabelo. Calypso. Ah, Mas é porque todo mundo conhece Só a conhece referência, Sandy né? Júnior. Só conhece É. os Santos também, né? É. Enfim, a gente tava lá no norte do Brasil e um dia a gente falou, ó, vamos fazer alguma coisa, vamos sair da igreja, vamos entregar mingau para morador, para pessoa em situação de vulnerabilidade e tal. Imagina que isso tem 20 anos atrás, então a gente não tinha toda essa militância dentro desse campo, né? E a gente foi.
Nesse dia que a gente estava entregando, era mingau, sopa, do outro lado tinha 2 travestis, do outro lado da rua. E veja, Davi e eu, a gente tinha uma vida muito sem graça. O Davi, tataraneto de pastor, eu não vim de um lar cristão, mas assim, tinha um relacionamento com a área. Tive questões difíceis na área, assim, mais no campo ali da violência e tal. Então, era uma área, assim, que me chamava atenção. Mas, assim, eu não tinha um chamado, um a quem, assim. Me chamava atenção, a gente cuidava de jovens na igreja nessa época. E então a travesti atravessou a rua. Ah, sim, importante, eu tinha um tio transexual. Na época, irmão da minha mãe, que já faleceu. Então, esse universo também era muito próximo de mim, porque ele era meu tio favorito. Então, eu cresci com ele desde pequeno. Mas, assim, era a única ponte que eu tinha com alguma coisa desse universo da sexualidade, mais claramente era isso. Uhum. E aí, essa travesti atravessou, falou assim, não tem comida pra gente também? Depois a gente fala dessa frase, mas essa frase muito simbólica. E eu falei, claro! E aí, comecei a conversar com aquela travesti ali. Na sexta seguinte, a gente chegava lá por volta de 11 horas da noite. Ao invés de 3 travestis, tinha, assim, umas 6. E ela foi até mim e falou assim, a gente estava esperando vocês. Nossa. Olha, tô interagindo. E aí, o que acontece? Desse universo, eu olhei pro pessoal de Jocum e falei assim, olha, a partir de agora a gente não vai estar mais com vocês nessa questão do morador de rua. E eu não sei porquê, eu quero dar atenção aqui para esse pessoalzinho aqui. E aí, na sexta seguinte, aquele monte de travesti ficava esperando a gente chegar. E quando a gente chegava, a gente levava uma comidinha e a gente começava a conversar com eles sobre as histórias deles, sobre a vida deles, né? Nessa época, a gente descobriu que a maioria tinha fundo cristão, né, evangélico, conheciam, principalmente de igreja pentecostal. Então, a gente começou a ter uma amizade com aquele povo muito significativa. E a gente ficou indo toda sexta-feira por mais ou menos 1 ano e meio lá no ponto com eles. Nessa época, o líder do ponto, que era a travesti, que era a líder do ponto, eu tinha uma célula ou um grupo pequeno de crentes mesmo em casa. E eu convidei essa travesti um dia para ir. E para minha surpresa, ela foi. Eu não era casada ainda, né? E ela foi e levou mais 5. E as pessoas que estavam no grupo não deram conta, porque eles iam como mulheres ali para o grupo. E eu pedi ao meu pastor na época, eu tinha 18 anos, 19 anos, eu falei assim, pastor, eu posso ficar só com o pessoal do travesti? Né? Porque os crentes não estão dando muito conta de estar lá junto com eles. Uhum. E o pastor falou, tá, ok. A ponto que toda terça-feira eu reunia 30 travestis, assim, no pátio do meu pai. Caramba. Na casa do meu pai. Nós não sabíamos nada sobre esse universo, tá? Deixando claro, nesse universo, a gente não tinha ideia. Nós éramos 2 garotos, assim, o Davi e eu. A gente era noivo. 18 anos. E o que a gente fazia era falar do evangelho para aquele povo ali. Novamente, eram outros tempos, né? De militância menos acirrada, era um pouco diferente. Mas Deus começou a queimar isso assim no nosso coração, né? Eu comecei a procurar na igreja algo que falasse sobre esse universo, eu não achava. E aí eu lembro que a gente casou e a gente fez tudo que vocês podem imaginar. A gente chegou a peregrinar os campos, os pontos de travestismo da nossa cidade inteira. Então, a gente colocava essa travesti principal, que ficou amiga nossa, no carro com a gente, e ela ia abrindo caminho na cidade, nos pontos. Ela descia e falou, olha, esses são meus amigos. Ela sempre apresentava assim, eles são cristãos, mas eles são legais, eles cuidam da gente. Era assim que ela apresentava a gente. E assim a gente foi conquistando esse universo. Um belo dia, a gente recém-casou, liso, não tinha dinheiro, e a gente soube que havia um ministério mundial que cuidava de pessoas que tinham atração pelo mesmo sexo, e era a resposta. A gente soube que existia. Mas a gente liso, a gente soube que ia ter um treinamento em Recife. A gente pegou todo o dinheiro que tinha, colocou uma mochilinha na costa de ônibus e a gente foi para esse treinamento. Isso era 2005, né? Quando a gente entrou lá, que a gente viu que a coisa existia, desde o Canadá e tal, eu falei, gente... E o povo ficava assustado porque a gente não tinha tido passado na área, nada... Mas a gente tinha amor por aquilo. A gente só sabia amar aquele povo. Mas a gente não tinha nada técnico na época. E na volta dali, aquilo começou a me chamar a atenção. Aí a gente fez nossa primeira conferência de sexualidade em Belém. E eu lembro que deu tanta gente que eu falei, gente, Deus tem algo aqui nisso aqui. Daí em diante, eu comecei a procurar pós, assim, no campo da sexualidade, né? Isso era muito...
era muito embrionário na igreja. As pessoas não falavam sobre isso. Falavam, mas de uma forma estranha. E dali em diante, assim, a gente foi expandindo o universo. Eu achava que a gente ia ficar só no campo do travestismo, ali, mas acaba que Deus, um dia, a gente estava orando, e aí eu já estava flertando com a psicologia, assim, porque eu entendi, assim, que a gente precisava cuidar da base antes de pensar esse universo. E aí um dia Deus falou assim, eu preciso que agora vocês saiam um pouco de fora e vocês olhem para dentro da minha casa. Então, esse movimento de olhar para dentro da casa fez com que a gente nunca mais saísse. Porque a demanda da igreja nesse universo é gigante. E quando eu falo nesse universo, começaram a aparecer outras coisas. Então, a gente sai um pouco dessa questão do gênero, das atrações e tal. E aí, então, começa a aparecer a questão da própria pornografia, muito comum. As questões que envolvem a violência sexual de crianças, adolescentes e adultos ali. A questão dos solteiros ali. Esse campo que era bonito, grande. E eu falei, gente, então se Deus chamou, vamos começar a estudar. É um campo bonito, grande e que o inimigo pinta. Nossa, demais. Mas o inimigo deita por causa da falta de conhecimento, né? Essa é a razão principal. E o povo perece. Essa é a ordem. E aí a gente começou a estudar lá fora, porque dentro da igreja não tinha assinado. Então eu comecei a fazer uma aposta com o pessoal do Educasex, eu acho com o pessoal de Portugal. E eu falei assim, eu tenho que pensar uma abordagem para a paz, por exemplo, porque a gente precisa pensar a sexualidade diferente do que a gente tem pensado aqui. Porque lá fora, a sexualidade, ela é algo belo, é bonito, e biblicamente também. Só que a gente se afastou disso, a gente ficou com a queda. A gente ficou com a parte feia, ruim. E a gente acha que vacina os nossos filhos trazendo essa dimensão primeiro para eles, assim. A gente desacoplou do projeto bíblico. Então, eu comecei a ver gozo, beleza, sentido na sexualidade. E percebi que a Bíblia grita sobre sexualidade de Gênesis e Apocalipse. Ela não só fala, ela grita. Né? E aí, a igreja, ela era difícil acessar esse campo da igreja. Na época, isso 15 anos atrás. No entanto, a gente fez um trabalho de muito formiguinha, porque não tinha Instagram, não tinha nada disso. Falo, quando não existia nada, a gente estava descendo porão com o povo, não tinha nada. Nossa. A gente estava ali abrindo caminho. Hoje, a gente conseguir vir num podcast e falar sobre isso, de forma técnica até, né, de explicar, para a gente é um milagre. O Davi, por exemplo, ele não tem agenda, né, até 2026. Mas isso se deu... Brasil e fora ele vai. Isso se deu porque a conta chegou para a gente muito alta. A conta chegou para o filho do pastor, para o filho do líder. Né? A conta chegou para aquele casal exemplo que, de repente, é detonado porque estava ali silenciosamente no campo do vício afetivo sexual e ninguém sabia. Né? Então, a gente precisou assim, fortalecer o aconselhamento saudável na igreja, profissional e tal. Então, ainda tem muito trabalho pela frente, muito. Né? Sim. Mas a sensação que a gente tem aqui é para um tempo como esse que Deus chamou a gente. Esther. Por quê? Porque hoje o maior campo missionário da igreja brasileira é o universo da sexualidade. Indiscutível. Indiscutível de forma clara para todo mundo. Então, se a família, né, que é o nosso tema, decide se distanciar desse tema, então ela perde. Ô, Brena, e como que a família se aproxima desse tema? Boa. Eu ia perguntar isso agora. E como se faz? Né, como a gente faz? Então, se a gente pensar sexualidade, igual foi o que eu falei, né? A sexualidade é esse universo bonito, amplo, belo, divino. Né? Então, a gente vai precisar fazer uma volta a esse processo. Então, cada família, ela tem uma ética para a sexualidade. Embora a gente não fale sobre isso, a sexualidade, ela é inata, né? Ela nasce com a gente. E é importante que a família entenda que sexualidade não é sexo, fazer sexo, ensinar a fazer sexo, só tem a ver com coito. Pode falar, né? Aqui, né? Claro, com o pênis, tudo. A vagina, a vulva. Não tem nada disso. Né? A sexualidade, essa parte é uma fatia importante. A troca sexual é importante, mas a sexualidade ela é muito ampla. Né? Acho que a Organização Mundial de Saúde ela tem um conceito que é bonito. A sexualidade é uma energia, é uma busca por bem-estar. Então, a gente só está aqui rindo, olhando uma para a outra, tomando água, chorando, tocando. Quando nasce um bebê, para mim, a maior expressão é essa.
e o bebezinho encosta-se na mãe, essa troca ela só é possível porque existe um campo, né, que envolve a sexualidade que é potente, que está funcionando com a gente. Então, é aquilo, você engravidou do seu filho, o bebê está na sua barriga, a educação sexual dele já começou. Porque mesmo se você não disser uma palavra para esse menino, o corpo dele vai falar com ele. Porque a gente é corpo, né? O nosso corpo é o nosso berço, imagina. Todo o teu limite está aqui, né? A pele é o teu limite, é o teu corpo. Então, o corpo, ele já fala, ele já comunica. Então, a família, ela tem que voltar para esse raciocínio. Porque a gente só acha que a sexualidade começa a funcionar quando parece que o menino está com 12 anos, que é a puberdade, a gente fica preocupado. A gente quer ter a conversa com o menino. Parece que agora a criança não está ligando para isso. Não, ela não está ligando para fazer sexo. Sim. Mas o corpo dela está se conectando, sim, com a vida, com a sexualidade, com a troca. Então, o pai e a mãe, o cuidador dessa criança, ele precisa olhar para isso e falar, não tem jeito. Isso aqui é inevitável. Breno, eu vou orar para o meu filho não ter sexualidade. Eu falo, então, você vai orar para ele morrer? Exato. Entende? Então, a família, ela precisa começar confrontando os conceitos que tem sobre o tema. E o que é interessante? Porque a gente aprende sobre sexualidade de forma instantânea, espontânea. E a gente não aprende só a partir de mim. Então, a sexualidade, ela passa pela tua história, pelas tuas crenças. Igual, se eu perguntar para vocês duas aqui, vocês conversavam sobre isso dentro de casa, claramente, com o pai, a mãe? Geralmente não, porque a educação sexual do brasileiro ela é bem ruim. Isso é pesquisa, né? Comprovado cientificamente e tal. Então, é bem ruim. O brasileiro, ele não educa para a sexualidade. Pior do que fora, não sei se é pior, mas a gente tem um ponto cego aqui. Tá. É que, como a gente é um país tropical, em que mostra muito corpo, naturalmente mais. Né, mais assim, caliente, a gente imagina que a gente é bom em educação sexual, mas nós não somos. Porque isso não é educação sexual, né? A amostragem do corpo, aproximar a criança desse conceito sem explicar, não é educação. Então, o brasileiro, ele é bastante ainda... Ele ainda traz muito tabu. Ele vivencia a coisa, mas ele não consegue explicar a coisa. Então, a educação sexual do brasileiro, ela não é boa. Ela não é satisfatória. Então, a nossa, possivelmente, não foi. Mas se eu perguntasse para vocês assim, como é que as coisas funcionavam na casa de vocês nesse universo, vocês conseguem me dizer? Sim. Exatamente. Por que consegue? Porque é espontâneo. Porque a sexualidade, ela tá no olhar, nos comentários que os nossos pais faziam, naquilo que eles não deixavam a gente assistir, naquilo que deixaram de dizer, em como a gente viu o nosso pai, nossa mãe, ou quem cuidou da gente se relacionando também. Então, essa visão de mulher, né, e tal. Eu sempre conto, a minha mãe, a gente estava no norte do Brasil, então é uma cultura mais fechada, mais rígida, indígena. E eu lembro dos comentários da minha mãe, né? Até hoje ela não consegue falar sexo, ela fala as coisas. Eles fizeram as coisas. Aí eu fico brincando com ela. Que coisas, mãe? Ah, você sabe. Eu falo, não. Aí eu falo assim, que coisa? Eu fico assim, né? Perturbando, assim, ela em relação a isso. E aí ela dizia assim pra mim, eu tinha uma tia na época que ela namorava bastante, ela era namoradeira. E a minha mãe falava assim, nossa, essas mulheres que namoram muito, isso não é boa mulher, não. Né? Essa sua tia, ela gosta muito, né, de sexo, ela é assanhada, ela dizia que ela era assanhada, que ela era enxerida, igual no norte a gente usa essa palavra, né, enxerida, assanhada. E esses conceitos, eu era menina, mas isso ficava, né, então se eu tiver um pouco mais de interesse por esse campo, então eu sou uma mulher assanhada também. Então assim, a ética para a sexualidade do clã Cavalcante Farias, antes de casar com Davi, era muito fechado. Né? O meu pai, ele era tinha muito caso extraconjugal e tal. Então, as mulheres eram muito passivas em casa, né? As minhas tias e tal. Então, esses conceitos, a criança vai crescendo, brincando ali, isso fica na gente. Sim. E isso é o que marca, é o chão da educação, abre aspas, que a gente recebe nesse campo. Então, quando a gente casa, você casou, a recasou e uniram, vocês levam esses conceitos para o casamento, né? Aquilo que a gente aprendeu. Então, o casal, ele vai precisar conversar, né? Como é que a gente vê esse universo aqui? A gente entende o que a Bíblia fala sobre isso? Como é que a gente vai educar essa criançada aqui? Então, o start
é você sinceramente fechar os olhos, ou olhar para o parceiro, ou para quem você quer educar e pensar, qual é a minha relação com esse tema? Qual é a minha relação com a minha sexualidade? Como é que eu vejo meu corpo? Eu estou confortável com esse corpo que eu tenho? Né? Com o seio que eu tenho, com o bumbum, com o olho, com a boca. Isso é sexualidade. Eu consigo comunicar mais de mim para outra pessoa, porque eu estou gerando um menino agora, uma criança. E eu preciso tornar isso confortável para ele, para que ele não repita o que eu tenho passado aqui. Então, assim, esse é o universo. Então, quando a gente pega aquele conflito pesado, né, o cara no pornô, né, a infidelidade conjugal, a própria homoafetividade de um filho, quando ele sai do armário e tal, aí parece que a família acorda. Gente, onde que a gente estava? Eu preciso olhar para isso. Tá acontecendo. Não é assim, isso já está acontecendo desde que a gente é um embrião. Tá, agora pergunta. E como que a gente, porque a gente tem pititico, né? Como que a gente chega, como que ensina? Eu não sei ensinar isso. Acho que eu tive uma experiência, porque eu tenho uma de 22, né? Quando ela tinha 7 anos, eu comprei aquele De Onde Viemos pra ela. Sim, ela tem 22. O clássico, né? O De Onde Viemos é o clássico. Foi até reeditado. Foi. E a escola não ensinava. Né? E eu sentei e falei, filha, porque eu tive problema nessa área. Sempre foi tudo muito tabu, muito escondido, muito também relação extraconjugal em casa e tal. Então, assim, foi um ambiente difícil. Eu peguei e li pra Juju, expliquei. Ela pegou o livro e levou pra escola. Eu lembro como se fosse hoje. Porque, e na hora do intervalo, a criança, ela fica feliz, né? Assim, nossa, eu tô aprendendo. Ela fica estimulada. Tanto que ela é muito bem resolvida que bom. Com isso. E ela levou e chamou as amigas e mostrou. A diretora me chamou no outro dia. Pra te puxar a orelha. Comigo. Já aconteceu comigo. Sério. Mas eu falei pra diretora, eu falei assim, olha, não me arrependo. Não. Se ela não aprende aqui, né? Se esse é um rua. tabu, ela vai aprender na rua. Eu sou mãe, eu vou ensinar. Exato. Mas ela a gente passa ainda hoje isso. E tem esse livro até hoje. Não, tem, o De Onde Viemos, mas hoje nem é o melhor. Mas hoje a gente tem muita literatura legal. Ah, sério, gente, eu achei que ele era o melhor. Não é. Ele é um clássico, ele é antigo, né? O livrinho é muito antigo. É muito antigo. Imagina, a Juju tem 22. Ela agora tinha 7. eles mudaram o desenho agora. É? Tá tipo desenho meio que a cara de agora, assim, sabe? Não, é bem bonitinho. E também tem uns errinhos conceituais lá, né? A gente não começa a falar com a criança a partir do animal, por exemplo, irracional, porque o cachorro, o gato, a cadela, o pintinho, a galinha, né? Eles não têm sexualidade, eles copulam por instinto. Então, a gente é humano, tem afetividade, é outra coisa. Mas, assim, era o que a gente tinha e falamos, bora começar. Quer ver? Eu não sei se você vai acessar, eu acho que não, mas a Edi vai. Qual era o nosso maior manual de educação sexual, década de 80, 90? Era o filme A Lagoa Azul. Menina! Nossa, aquilo ali era o maior manual. A gente se escondia pra ver, porque a nossa mãe não deixava. E ela com aquele cabelo louco. Não, maravilhosa. Brooke Shields. Né? E assim, e naquele filme acontecia tudo que esse universo inicial da educação sexual acontecia. Ela menstruava, né? É verdade. Ela tinha um bebê, eles se apaixonavam, né? Até a poluição noturna, que é comum do menino, ele tinha lá o menino Richard, né? É verdade. Lourinho. Então, assim, aquilo ali era, com licença, o nosso Kama Sutra, né? E nem era isso tudo. É que era o que a gente tinha. Ai, gente. E a nossa mãe não deixava a gente ver. Não. Porque Gente! E passava até na sessão da tarde. Eu tenho problema. Por Eu nunca vi pelo lado disso. Eu sempre achei muito romântico. Nossa, Mas é romântico. Não, mas aquilo Não, mas aquilo estimulava. Estimulava a gente. Tipo, eu imaginava... Sabe o que eu imaginava? A Eva. Não. Era o que a gente tinha. Gente, eu nunca imaginei. Não, mas é que eu me refiro assim, que era o que a gente tinha. Ai, pura santa. Não tem nada, não sou santa. Era porque a gente tinha, né? Assim, era aquilo que... Eles são românticos. Sim. Então, tu não focava, né, naquilo. Mas no nosso tempo, aquilo era meio que um manual pra gente. Né? Mas olha que interessante. Talvez a Rê não tinha isso, né, da coisa sexual, porque o ambiente dela, o que ela tinha de referência... Talvez mais depressivo, mais gelado. A gente é fruto disso, né? Do nosso ambiente. Então, se a criança, ela pergunta, ela não recebe resposta, ela capta. Né? Não, aqui a gente não consegue falar sobre isso. Mas por que será? Mas espera, eu tenho 2 perguntas. Então, a primeira vamos lá, como que a gente vai ensinar, falar com as crianças, certo? E a segunda eu tava lendo um livro, assim, né? Um livrão sobre mãe e pai. Que a mãe e o pai precisa mostrar pra criança... Eu sou contra mãe e pai ficar se pegando essas coisas na frente do filho. Ok, sou contra, mas é uma opinião minha.
Mas é que os filhos precisam ver. Afetividade. Vem aqui, me dá um selinho. Não vou dar um selo na Edilene pra mostrar, né? Mas assim, um selinho, abraçar, Hoje beijar, pode, hoje é um negócio sabe? que pode hoje. Tipo assim, pegar... Ai, linda, não sei o quê. E lá tá falando que eles não precisam ver o excesso, mas eles precisam ver como o pai... A afetividade. Como o pai faz... Você tá linda, nossa, maravilhosa, olha, nossa, não sei o quê. Aí eu fui e falei com o Thiago. Daí ele falou assim, é verdade, eles têm que ver como a gente se trata. E aí, começou o Thiago a chegar assim, nossa, nega, olha isso, tal, tipo, né? Já era mais assim. Aí agora o Bento começou a falar assim, nossa, mamãe, olha a tua perna. Porque ele começou a ver o Thiago falar. Entendeu? Só que não no sentido ruim, assim, se ele falar, nossa, olha, Bento, a academia da sua mãe tá adiantando, hein? Isso tá te incomodando? Não, eu tô achando mara. Porque assim, aí o Bento começou a ver, e assim, de pegar a mão, ficar assim, sabe? Sim. Aí do nada o Bento pega e faz assim na irmã dele, ó. Vamos, Chloe, comigo? É que tem que Sabe, estimular no essa sentido- expressão de afeto, né, na família. Porque eu sou meio assim de Só não que fazer cada família tem a sua maneira, seu modelo. É o que a gente fala da ética para a sexualidade de cada família, porque mesmo que a gente não sente e eu vá para uma super nani sexual para casa de vocês para perceber como é que funciona lá o universo, Deus me livre se acontecer, mas se é o caso, se fosse o caso, Eu acho super importante. é muito. Mas assim, mas preste atenção. Algo que a gente precisa pensar. Como é que a gente funciona aqui nessa área? Porque como a sexualidade ela é muito intuitiva, não é? Tá acontecendo agora, quando a gente tá falando, parece que a gente não precisa formalizar esse raciocínio. Vocês não concordam? Sim. Ah, deixa, tá acontecendo. Você não já ouviu? Tem muito pai e mãe que fala pra mim assim, mas eu vou falar com isso do menino. Nunca ninguém me ensinou e deu certo. Eu falo, como assim, irmão, deu certo? Deu certo, porque se o teu menino tá tomando banho de 3 anos, ele toca no pênis, o pênis fica ereto, ele é só uma criança, ele fala, uau, papai, meu pênis ficou ereto. E foi super bom. Porque criança, né? E você fica congelado na frente dele. Não sabe o que falar. E fala que isso é do diabo, que tira a mão e bate e tal. Então, deu certo mesmo aí a situação toda, a educação? Não sei se deu. Não deu. É aí que a gente tem que entrar. Né, que você tá apavorado. Aí a sua pergunta é, como é que eu falo com meu filho? Então, assim, não tem... A gente fala, é quando ele perguntar, o povo fala isso, né? Então, isso já tá muito defasado. Porque significa que se eu tenho uma criança que é muito mais, que tem uma extroversão alta, que é mais perguntativa, que conversa, que fala, e uma outra criança que, de repente, nasce com uma extroversão mais baixa, muito mais voltado para si, a daqui vai perguntar, a daqui não. Então, essa aqui fica em prejuízo. Sim. Né? Então, quando a gente vai pensar um projeto de educação sexual para dentro de casa, que é uma coisa urgente, é urgente. Isso eu falo sempre, eu falo nos seminários de cura interior, né? Eu falo, é maravilhoso esse seminário de cura interior, mas vocês acham que isso não é espiritual. Hoje é a coisa mais espiritual que tem. É você importar aquilo que é de Deus para dentro da tua casa. Sim. Isso é, assim, a estratégia de prevenção mais eficaz. Porque os dias nessa área estão muito difíceis e eles não vão melhorar. Não vão melhorar politicamente. Os nossos filhos, eles cada vez vão nascendo num ambiente em que várias coisas que antes a gente não falava, hoje se fala naturalmente. Então, nem que você pegue seu menino e vá para Mercúrio, muito por rápido. outras fontes que Muito a gente rápido. não tinha. Não. A nossa mãe, como eu nasci, mamãe, te vira. Hoje, ele vai lá no Google. Como alguém nasceu. Vai aparecer uma imagem ou outra de um Atlas bonitinho, mas vai vir um monte de pornô junto. Exatamente. Né? Então, a gente Então, não... antes que ele faça isso... Muito. E se o filho chega no século XXI, em que a gente pode pegar em qualquer lugar, o filho te pergunta, você tá fazendo um trabalho muito bom. Porque ele vê ainda no pai e na mãe uma referência para tirar a dúvida dele. Então, isso é muito bom. Não é ruim. Não é a criança enxerida. Então, o menino nasceu. A educação sexual começou. Não tem que esperar os 12 anos. Só que a gente tá aqui achando que educar para sexualidade é falar de sexo. E não. Então, quando você vai trocar a roupinha do teu bebê, e você segura o bebezinho, olha para ele e fala, esse aqui é o braço do pipo, a mão, né? Esse aqui é o seu pênis, né? Que Deus criou e etc. Tá aqui. Quando você começa a ensinar os nomes certos, né? A escola assusta, porque a escola não educa também. É verdade. E aí você já está começando a dizer para ele que ele é bem-vindo no mundo. Aquela família que abraça, que beija, que ouve aquela criança, que não diz que é bobeira o que ele sente, isso é educação sexual, porque eu estou tornando aquele espaço seguro.
Achei interessante você falar do nome, da gente falar Sim, pênis, pênis, não é? ou Pipi, vulva, não sei o quê. Enfim. Não, porque isso atrapalha. Embora a criança possa ter esses nomes bonitinhos ali, que Ela a gente chama, precisa saber. ela tem que saber. Porque a gente fala, né, nariz, olho, boca, mas a gente não cria nenhum outro nome pro nariz, nem pro olho, nem pra boca. Por que você acha que você cria pra genitália? Por causa do nosso medo e tabu. É verdade. Né? Eu brinco com as tias quando eu dou capacitação, né? Você lembra do cabeça, ombro, joelho e pé? Joelho e pé. Aí, e se vem um Joãozinho lá e fala assim, tia, e o que tem entre o ombro e o joelho? Aí, o que a gente vai fazer? Esse menino aí tá sendo erotizado. Gente, eu tive que É ensinar possível. de outro jeito, que o Bento falou no elevador, eu quase infartei. Eu falei, ué, mamãe, mas você não tem? Pois é, a criança, Então, a aí criança a é gente espontânea. reprime, eu acho o máximo. A gente não Porque pode. o nome é Filipe, nós chamamos de Pipo. É pênis, filho, mas se você quiser Pode chamar de piu-piu, mas não é sei o quê, importante tudo você bem. saber. Então, essas coisinhas pequenas, elas compõem esse universo. Né? Então, por exemplo, seu filho tem quantos anos? 4. Então, ele já está sendo educado. Isso é importante a gente pensar. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma de nós aqui deixou de ser educado para a sexualidade. Ninguém deixa de ser educado. O problema é como a gente foi. Às vezes na omissão, às vezes no silêncio, mas a gente não deixa de ser educado. Aí é que tá. Não tem, tanto é que quando a gente vai estudar sobre isso, né, nas pós aí da vida, tem lá umas instâncias, uns tipos de educação sexual. Então a gente vai ter a repressora, a omissa, né? São vários espaços e modelos de educação. A nossa é muito particular, né? Então lá em casa, na minha casa parental, né, antes de casar, ninguém falava, não havia ensino sobre isso, instrução, mas as coisas aconteciam. E a gente se virava para entender o que estava acontecendo ali. Uma prima que engravidava, um pai que saía de casa, uma historinha de adultério, que são os temas macros ali, né? Mas na minha casa ninguém tinha muito cuidado com nudez, então saía pelado do banheiro e tal. Já na casa do Davi isso era mais resguardado. E tem alguma orientação nesse sentido? Se é correto, se não é correto? Então a gente, em sexualidade, a gente não trabalha muito um pecado, não pecado, um certo e um errado. Então, se vocês virem livros que tragam essa proposta, não comprem. Tá errado. Por quê? Porque olha como tudo é muito particular nesse campo. Eu seria irresponsável de dizer aqui, isso pode, isso não pode, porque a gente engessa, é um universo tão nosso, tão íntimo, não é? Ele é muito velado, é muito nosso. E foi a dimensão que foi mais atingida pela queda, lá em Gênesis 3, né? Após o pecado. Sem dúvida, né? É só a gente conectar. E eu preciso falar disso para falar da nudez, né? Que você me perguntou. Então, você imagina que Adão e Eva andavam nus, o texto fala, e não se envergonhavam. Adoro quando o escritor de Gênesis coloca isso. Não tinha vergonha. A vergonha, ela é inaugurada no pós-queda. Porque a vergonha, ele é um sentimento, né? E aí, vamos lá para a psicologia, é aquele sentimento de inadequação. Eu não faço parte, é insatisfeito. Ela parte da insatisfação, né? Ela parte... Não é uma emoção que a gente nasce com não nasce. Não, ela é introjetada socialmente. Uhum. Né? E eles não se envergonhavam, primeiro, porque era só eles dois. E segundo, porque Deus, que foi o Criador, estava ali de boa, olhava e não tinha nada de errado nisso. Então, Deus abençoa Adão e Eva para fazer sexo. Né? E muito, porque eu falo que Deus diz multiplica. Assim, enche a terra. Era muito sexo, né? Vai, arrepia, rebenta. Não fazer casado também é pecado. Exato, então enche. Então não tinha nada. Quando tem o relato da queda, a primeira coisa que Adão faz é se vestir. Correr pra... Se vestir. E Deus pergunta, por quê? Ele fala, porque a gente estava nu. E aí ele fala, quem te contou isso? Né? Que vocês estavam nu. Então por que a primeira coisa que a gente faz é o corpo? Então, o corpo, ele passa desse lugar de liberdade para esse lugar de estranheza. Então, a sexualidade no pós-queda, ela é estranha. Vê, a gente não marca uma feijoada e vai falar de como que a gente está desempenhando isso sexualmente assim. Porque a gente não consegue. Verdade. Que é algo nosso. Então, para aquele casal chegar numa pastoral, chegar comigo e Davi e falar assim, a gente está precisando de ajuda nisso aqui, a coisa já está muito arrebentada. Porque isso quando o adultério já não aconteceu. Porque é uma coisa muito íntima. Então, é íntimo mesmo, é velado, né? Então, a nudez. Então, eu estava nu e pronto. E quando eles tentam fazer essa roupa, Deus fala, não serve.
para cobrir tamanha nudez a partir de agora. E Deus costura. Eu falo que Deus foi o primeiro estilista, né? Deus costura uma roupa para Adão, para Eva, ali. Né? E aí eles vestem aquela roupa. E a partir dali a sexualidade ela fica diferente. Ela muda a perspectiva. Então, ninguém nasce confortável mais com o corpo, com a vida e tal. Então, quando eu penso na nudez dentro de casa, eu tenho que considerar se a minha ética é bíblica. Porque também, por exemplo, quando eu falo para pessoas não cristãs, em escolas, prefeituras, né, que sempre tem capacitação, Maio Laranja, violência, assim, eu vou lá e falo. E não é cristão. Mas até o não cristão, ele tem interesse em entender princípios e valores dentro desse campo. Porque ele tem um filho, porque ele tem um corpo dele, e etc. Então, cada família tem uma ideia de como mobilizar essa nudez dentro de casa. Né? Não tem um certo e um errado, mas tem uns 3 princípios que eu falo que a gente tem que levar em consideração sempre. Então, não tem problema tomar banho com o filho pelado, né, se quiser, e etc. Mas a criança, ela precisa saber que aquele comportamento familiar, ele é para a família. Sim. É para a família. Isso importa porque a criança, ela não desenvolve linguagem simbólica logo. Ela é muito concreta. Ela é literal. Então, assim, se eu tomo banho com o papai, então eu posso tomar banho com o professor de jiu-jitsu, com o vovô, com a vovó, com todo mundo. E todo mundo pode me lavar. Então, ela associa. Porque é amigo do papai. E não. Então, filho, a gente está tomando banho junto em família, mas é só aqui que a gente pode fazer isso, com o papai, com a mamãe. Dessa informação começar a ser falada para a criança. Na hora do banho, ter cuidado com a questão do limite. Porque não é porque eu estou com o papai que eu posso apertar o pênis dele. Não posso. Porque bem ali, olha, a gente está tomando banho junto, mas cada um cuidando do seu corpo, lavando o seu próprio corpinho. Filho, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar banho sozinho. Porque é o seu corpinho, é a sua coisa, né? Ok. Tem mãe que coloca os irmãos para tomar banho junto porque economiza. Mãe assim, né, que tem muito. E não tem problema. Mas é importante que cada um dos filhos comece a desenvolver essa noção de privacidade, de corpo sozinho, do corpo do outro. Ah, eu quero apertar o piu-piu do meu maninho. Filho, não é para apertar o piu-piu do maninho, porque é a mamãe que lava. O piu-piu é do maninho, assim como do seu coleguinha da escola. Então, assim, a nudez, ela precisa ser fluida em casa para as famílias que se sentem confortável com isso. Quando o Davi e eu casamos, a gente sentou. Aí quando eu engravidei da Nathalie, a gente falou, como é que vai ser aqui? Então, porque o Davi veio de uma educação sexual um pouco mais rígida. Eu brinco com ele burguês, porque eles eram 3 irmãos e cada um tinha um quarto. Eu não, meu. Imagina, dormia todo mundo empinhocado. Lá em casa, eu dormia com minha irmã, ninguém tinha quarto. Era uma dona chepada total lá em casa. E aí, ele falou, não, lá em casa o papai tomava banho de shortinho, a gente não tinha muito essa coisa com a nudez e tal. Eu era um pouco mais resguardada também. Acho porque eu fui uma criança muito bombardeada nesse universo, então eu era muito resguardada nesse campo. Enfim. Então, a gente decidiu que lá em casa não ia ser o Talibã, mas também não ia ser a praia de nudismo da Costa do Sauípe. Ali, porque o Davi não se sentia confortável para isso. Então, se eu tava trocando de roupa e o Pedro invadia o quarto pequenininho, a Nathalie, ninguém dizia, sai fora, não sei o quê. Eu dizia, filho, é legal você bater na porta para entrar, né? A porta existe para isso. Aí eu lembro de um dia eu estar trocando de roupa, aí ele olhou para mim e falou assim, mãe... E eu fui pegando a toalhinha com calma para colocar nele. Você sempre teve esse peito? Quantos anos? Ele tinha uns 3. Né? 3 ou 4, porque ele foi o segundo. E eu falei assim, pois nem sempre, filho. Eu falei, né? Nem sempre era melhor, né? E tal. E ali eu falei pra ele, filho, não, e tal. Aí ele, mas assim, E a coisa, ela foi desenvolvendo naturalmente. Então, esses 2 princípios são importantes. E o terceiro é que quando a criança vai completando 6 anos de idade, assim, normalmente a criança já começa a ficar mais recatada. Ela quer mais o espaço dela, o lugar dela. E aí a gente tem que acompanhar esse ritmo. Às vezes diminuir um pouco o ritmo que fica sem roupa em casa. Mas sempre perceber se aquele comportamento familiar é confortável para aquela criança em particular. Porque isso é muito natural. Olha, a Nathalie, ela saía pelada, assim, correndo do banheiro, e eu tinha que instruir muito. Filha, tem visita em casa. O Pedro, ele nasceu, todo lordezinho. Ele ia entrar no quarto, ele falava no banheiro, mamãe, licença, licença, licença. Ele é mais recatado.
com o corpo, com a Muita gente vida. a gente também nasce já um pouco assim, né? E aí Dá pra perceber os eu dois, comecei a introjetar princípios de educação, só que com ele, o Davi e eu, a gente chegou à conclusão que a gente tinha que ser um pouquinho mais criterioso, tal, porque ele é mais fechado, ele traz mais. Agora ele tá com uns 10, e ontem eu falei pra ele assim, eu vi que tava nascendo uns pelinhos assim nele, eu falei, meu filho, você é a última criança da mamãe, você já parou pra pensar? Um ano depois, eu falei pra ele, não acredito que você vai ter pelos pubianos. Aí ele... Ah, mãe, credo! Para de falar isso! Que chato! E aí todo mundo riu, assim, também o Davi, a Natália riu, porque ele é mais recatado. Ele, mãe, que chato isso, hein? Ele riu, mas ele falou assim, que chato isso, nada a ver, mãe. Ou seja, então as pessoas, elas são diferentes, né? E a sexualidade, ela é potente. Então, o que você precisa fazer hoje? Se não falou nada para esse menino, tem que começar agora. Né? Eu tenho um curso que chama Como e Quando Falar de Sexualidade com as Crianças. Tem 12 horas o curso, assim. E é muito legal a troca com os pais, porque no fim, os pais não tiveram educação. Como é que quem está assistindo a gente tem acesso aos seus cursos? Tá. Pelo Insta? Na bio do Davi, acho que tem uma turma online do Como e Quando. Tá. Mas eu gosto muito que o Como e Quando seja feito presencial. Então, o que eu tenho feito, assim, tem muitas igrejas e comunidades que se unem, né? Eles se unem e eles pedem uma turma presencial. Então, geralmente é uma sexta, um sábado, o dia inteiro. E a gente forma uma turma e conversa sobre esses universos, só né? colocar o arroba. Lá no do Davi, tem a bio e deve ter o Como e Quando lá. Ó, Davi, o que ele tracinho embaixo. Hiker. Eu não pus lá na minha E bio. aí, lá já tem um link, é só clicar e tem. Tem vários cursos, um deles é esse, Isso, né? Só que... Não, mas a gente já vai organizar uma turma. Exato, isso é muito legal. vamos, isso é Sexta e bem legal. sábado. Sim, e eu gosto muito da troca presencial. Porque a gente consegue, assim, capturar as dores ali dos pais, né? E é um curso muito emocionante, que no fim a gente sai, assim, muito... Essa é uma dimensão bonita. Os pais de filhos. Geralmente de 0 a 12, né? Tá, que é a primeira infância. Aí, ó, educar para sexualidade é bom, é gostoso, é bonito, mas eu acho que é a educação mais desafiadora que a gente tem. A sexualidade na família é um negócio que é complexo demais, mas é a coisa mais desafiadora que... Hoje, eu falo que é o campo missionário da igreja, porque a gente está perdendo os nossos meninos, né? Os nossos crianças, os nossos adolescentes. E você vê que é um problema que atinge todas as idades. Todo mundo. Então, você tem a questão das crianças em função do tabu, você tem o aumento absurdo de adultério dentro da igreja e de você cobiçar o outro e desejar o outro. Então, você vê que é um problema tão gigante, de uma dimensão tão grande, que quanto mais a gente fala, mais... acho que a gente minimiza o impacto que esse tabu, porque é um tabu, né? Gente. E é o que você falou, não se fala dentro da igreja. Hoje a gente fala mais um pouco, né? Eu acho que os crentes, os cristãos, a gente tem essa dificuldade com o tema, porque, não sei se vocês sentem isso, tá? E é um desabafo meu, vocês também podem não sentir, mas vocês não acham que tudo que é, às vezes, muito complexo, a igreja tende a reduzir? Muito. Aquilo, há 3 maneiras, há 4 passos, 20 É. coisas. E no campo da sexualidade, a gente tem que sentar e a gente tem que conversar, a gente tem que entender, a gente tem que, às vezes, visitar uma literatura que a gente acha que é do diabo, às vezes, mas a gente tem que ir lá visitar, né? Por quê? Porque pra gente montar aqui um projeto nosso aqui, a gente não pode, né, falar disso de uma forma irresponsável, porque a gente já está muito exausto da maneira que a gente ouviu isso. Olha, eu quando era jovenzinha, eu ia para a igreja, assim, e quando o pastor ia pregar sobre sexualidade, casamento e tal, ele dava uma ideia de sexo como algo tão ruim para poder dizer para o jovem não fazer aquilo antes do casamento, Você vai pro inferno? que a gente ficava ouvindo aquilo e dizia das duas uma. Ou o pastor não faz sexo com a esposa dele, né? Alguém muito reprimido, e né? Ou Deus não entende disso. É o diabo que entende. Aí o menino saía dali, ele tinha uma troca afetiva sexual ali, ele achava o máximo, porque é o máximo, é mesmo. E ele falava, Deus não entende desse negócio, eu vou ficar aqui mesmo, porque não tem espaço para Deus me entender nesse universo.
né? Então, se tem algum jovem, né, assistindo a gente aqui, adolescente que está aqui naquela dificuldade, né? O pai, a mãe ali, a gente sempre fala que a sexualidade é uma dimensão importante onde a gente administra afeto, desejo e vontade. Que coisa. Mas a gente, é isso que eu tô falando, a gente não tá falando de sexo, a gente tá falando de sexualidade que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é pra marcar a tabela, tipo assim, ó, vai lá, não sei o quê. Não tem. Mas E assim, aí, essas tudo a falas, ver. elas... Daí, são falas reducionistas, elas Exato. reduzem. Então, por exemplo... Você casou, você tem que. Outra coisa, isso daí eu sempre falo. Isso Mas aí, é porque eu sempre tive uma relação muito de boa disso com a minha mãe. A sim, gente é conversa bom. assim, ó, Isso é bom. como se eu tivesse... Não, é muito Agora, engraçado. é bom, mas você tem que aprender a discernir da onde parte aquela voz que ela te diz. Porque pode ser boa, mas é nítido que a voz que ela traz é a voz de uma época. E essa voz, às vezes, ela é indutora realmente de preconceito, ela é indutora de muita coisa. E é importante a gente questionar. Eu falo sempre, se você quer um projeto bom de educação sexual, você tem que começar questionando o que teu conjunto de crença. Tem muita coisa, né, que traz. A minha mãe, quando eu fiquei... A minha primeira menstruação, eu sempre conto isso no curso, eu cheguei, né, meio chateada, porque aí tava ela e minhas 2 tias. E aí ela falou, senta. Eu sentei. E ela me deu um livro do posto de saúde. É aquele que era vermelho e cinza. Aí tava assim na frente do livro. Hoje a gente chama infecção sexualmente transmissível, mas na época era doenças, né? Era DST. E ela falou assim, abre. Eu abri. Eita, palera agora. Quando eu abri, aí já tava assim, uma adolescente grávida na capa, triste, olhando assim, vazio. E aí ela falou, folheia. Aí tinha cancro mole, cancro duro, gonorreia, sífilis. Eu fui vendo aquelas imagens, eu fui ficando assim. Ô, gente, eu peguei uma doença. Mas o que a mamãe queria com aquilo? Ela falou assim, minha filha, agora você tá mocinha. E você pode ter um neném agora. Ou seja, a mamãe não tinha muita informação. O que ela focou ali foi o que a gente chama, foi o viés preventivo. Mal feito pra caramba, mas ela quis dizer assim, se você... começar a experimentar o sexo de uma forma desenfreada, sem preocupação, isso pode acontecer. Com aquela informação, que ela achou mais do que suficiente, ela iria me vacinar contra os efeitos destrutivos de uma sexualidade ruim, entregue. Era isso que ela queria. Mas ela não soube como, porque ela me assustou, né? E ela não me explicou o que significava a menstruação, por exemplo. E a minha tia depois fortalece, diz assim, agora você não pode mais pular elástico na rua, porque eu gostava de brincar de elástico. Não pode brincar. Eu saí dali assim, falei... Minha vida acabou. Mas por quê? Que tem a ver com elástico? Porque tinha um mito, né? Então, é isso que eu falo. Qual é a voz que tá falando por detrás daquilo? Tem que comparecer, porque ela é a voz que deita na cama do que, se a mulher não faz em casa, o homem procura na rua. Só que o homem procura na rua, não é porque a mulher não faz em casa, é porque no coração dele há cobiça. E porque ele não entende o significado do casamento, porque ele não entende o Deus que deu para ele aquela mulher. Não é porque a mulher não está comparecendo, não. Que lindo. Você entende? Então, isso é muito importante. É por isso que os aconselhamentos bíblicos são muito mal feitos hoje. Né? Por quê? Porque a gente perdeu a Bíblia. Vê, eu sou psicóloga. No meu consultório, não tem Bíblia. Porque eu sou ética, vou trabalhar a ética. Não posso usar a Bíblia lá. Né? Eu tenho um código a prezar, vou usar a psicoterapia ali. Mas se eu saio dali e eu vou para o aconselhamento bíblico, eu tenho que deletar todos os teóricos que eu trabalho e pensar a Bíblia. Porque aquela pessoa, ela é crente. Ela está ali, ela quer o que a Bíblia me fala sobre aquilo. Então, eu tenho formação em aconselhamento bíblico. E foi, assim, um trabalho mental muito grande meu, porque eu tive que... Eu ia perguntar antes ou saber depois o que da fazer. psicologia. Antes. Eu tive que saber como fazer isso, né? A linha. Porque se você vai no psicólogo e lá ele te faz discipulado bíblico, ele não é um bom psicólogo. Definitivamente. Está transgredindo um código e não é para ser feito isso lá. Não é bom. Ele não é bom. O bom psicólogo, ele obedece, inclusive, o que é de César a César. Deus fala, né? Deus fala. Se quer um discipulado bíblico, você vai para uma pastoral. Aí lá você tem. Então, vocês não sentem que, às vezes, a gente não tem nem pastoral, nem bom psicólogo. Exatamente. A gente tem a mistura. Tá faltando tudo. Aí não adianta. Então assim, no caso aqui, a gente vai precisar unir, né? Então, o cara... Então, essa voz que diz assim, minha filha, comparece, viu? Porque senão seu esposo vai na rua...
a mulher, às vezes, ela não começa a questionar se ela deseja aquilo, se ela tá inteira ali, ela tá fazendo aquilo para ela, com medo daquele marido ir pra rua. Né? Então, essa voz, ela fica na gente. A gente acha que não, mas ela fica. Que são vozes muito potentes socialmente. Gente, é muito potente. Então, se a gente pegar isso e põe pra Bíblia, a Bíblia vai dizer pra gente que o prazer também é pra gente. Ele é nosso também. Né? É bonito, é nosso, é belo. Né? Então, não pode haver medo, né, ali naquela relação. Só que, assim, as nossas mães, elas vieram dessa abordagem mesmo, é tudo que elas sabem. Então, de como manter o marido preso sexualmente a gente. Se você perguntar isso pra sua mãe, ela vai falar aquilo que ela entende e que ela acha que funcionou. Então, a gente tem que começar a pensar, é isso aqui que eu quero perpetuar com os meus filhos? É isso aqui que eu quero perpetuar com o meu menino? Né? Um exemplo rápido, assim, um dia desses a gente estava vendo um programa de TV, o Pedro e eu, e apareceu um bloquinho de carnaval. Aí apareceu uma mulher com um cropped bem curtinho, um shortinho, ela pulando no meio do... E o repórter querendo entrevistar. O Pedro falou assim, mamãe, eu acho que esta mulher não é uma boa pessoa. Aquilo me chamou a atenção. Eu olhei para ele e falei, meu filho, por que você acha que ela não é uma boa pessoa? Porque olha a roupa que ela tá usando. Naquele momento, eu me vi numa encruzilhada. Eu podia ir pro X ou pro Y. Mas eu falei assim, não, eu tenho que fortalecer nele que ele precisa respeitar uma mulher. Eu entendi isso, porque esse é o homem que eu quero que ele seja. Eu não quero que ele seja um estereótipo de homem, um machão que pega todo mundo. Eu não quero isso. Eu quero alguém como Cristo, que honrava judeu, grego, negro, mulher, homem, cita, escravo ou livre, como diz Paulo. Eu quero esse homem, eu quero formar esse menino. E aí eu olhei para ele e falei assim, filho, tá certo que a roupa aí do bloquinho dela não é lá uma roupa que tá mostrando o corpinho dela, não é? Aí ele, você não vai ver muito a mamãe usar, por exemplo, essa roupa porque a gente tem valores cristãos, etc. Mas vamos pensar assim, é carnaval. Né? A pessoa não tá com muita roupa no carnaval. Mas aqui a mamãe queria que você pensasse que a gente não mede se uma pessoa é boa ou ruim pela roupa que ela usa. Você sabia? Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, você não tem como dizer que ela é uma má pessoa. Porque ela tá brincando no bloquinho de carnaval. E se um dia você passar por uma mulher assim, quando você for rapaz, a mamãe não quer nunca que você passe a mão no bumbum da mulher, pegue no peito dela, ou que comente com seus amigos assim, olha como aquela mulher não presta porque ela tá usando aquela roupa. Por quê? Porque na hora que eu falava isso pra ele, abriu um 3D pra mim no caso da Marina Ferrer, por exemplo. O que acha que tinha na cabeça coletiva daqueles 5 molequinhos que só porque viram uma mulher bêbada, dormindo, falaram, vamos estuprar, ela quer. Gente, não tem sinal disso. O que aconteceu é a consciência coletiva. Da mulher entregue, Exatamente. Da mulher... Todos eles. Ela provocou, ela botou o short, ela tá pedindo pra ser estuprada. Ela quis. Eu sei que isso é indigesto da gente ouvir, muito. Tá? É horrível. Tem mulheres que vão me ouvir e vão dizer assim, mas também quem manda usar essa roupa? Ok, respeito pra caramba. Aí, Brena, sabe o que eu acho? Que o que falta, da mesma forma que falta a educação sexual, falta você falar mais na igreja sobre o cuidado com relação... E não é porque você tá com uma roupa ou com outra, mas o que isso significa. E também, assim, pensar como Deus vê o ser humano. Exato. Né? E um dia eu falei isso, e a minha irmã falou assim, a senhora não acha que essa sua fala, ela é esquerdista? Eu falei, não, irmã, não tô pensando em política, eu tô pensando na Bíblia. Não tô pensando em esteira, eu tô pensando na Bíblia. E Deus, ele nunca se agradaria de você invadir sem consentimento a privacidade de ninguém e nem que julgasse antecipadamente. O resumo dessa história, que eu acho que foi assim de Deus aquele momento com ele, que eu falei isso para ele, meu filho, então a mamãe não quer que você aja dessa forma. Minutos depois o repórter entrevistou ela. Aí ela estava assim pulando. Aí ele falou assim, oi, seu nome? Ela falou, meu nome é fulana de tal. Aí embaixo apareceu fulana de tal, promotora de justiça. Ela era uma promotora de justiça. Só que ela tava no carnaval, gente. Ela não ia estar de beca. Ela tava brincando. Ela falou, você é promotora de justiça? Ela, Ela falando assim. Ela falou, nossa, o carnaval tá ótimo e tal. Eu falei, tá vendo, filho? Ela é alguém da lei, ela tem um trabalho. Eu não sei como ela é de moral, mas ela tem um trabalho. Ela é uma mulher como qualquer outra. Como a mamãe que trabalha, como outras mulheres que você conhece que trabalham. Então, você não pode dizer que ela não é uma boa pessoa.
Gente do céu. E aí ele ficou me olhando assim. Eu Mais espero que isso possa. Porque a maioria de nós vai dizer, é verdade, tá vendo? Não case com uma mulher que usa roupa assim. Claro, eu falei pra ele, meu filho, é legal você procurar uma mulher, né, que tenha valores cristãos e tal. Mas a mãe não quer que você diga mais isso, por causa da roupa da mulher. Entendeu? Então, eu quis tudo dar... que a gente fala hoje tá muito Polarizado. reduzido. Exato. Né? Falar que, olha, a roupa dela, porque ela tá no carnaval, não quer dizer que você tá dizendo, olha, aquilo ali tá certo, sai assim. Lógico que Não tem não. nada a ver. E da mesma forma, o contrário. Então, Eu quis eu acho dizer que é assim, que isso. Deus te ensina a respeitar. E né, amar. o ser humano que tá ali, né? Igual as travestis que eu citei no início. A gente relacionava com eles normalmente. Lógico que eles precisavam de muita coisa. Como foi a frase que ela te falou? Tem comida pra eles? Essa comida aí pode ser pra gente também? Né? Ou seja, Imagina o que Jesus responderia. não, é que era pra eles, é que a gente não prestou atenção neles, assim. Eu falo sempre que nesse início de ministério, assim, Deus que mandou mesmo pra dizer pra gente assim, vocês não estão percebendo, né, que as pessoas têm fome, mas vocês selecionam quem tem fome. Vocês acham que eles não têm fome porque eles estão de boa ali. Eles têm também. Que é o morador de rua, né, parecia assim mais faminto e tal, mas eles também tinham fome. Claro. E tinham tanto da palavra que, por um ano, eles estavam 30 deles lá com a gente. E o pior é que depois não pôde mais ser na casa do meu pai. E aí eu falei pra ele, né? Que o nome dele era Camila, ele dizia que era Camila. Aí eu falei assim, Camila, deixa eu te falar, não vai dar mais pra gente ter. Ele chamava o nosso grupo de oração, ele chamava assim. Grupo de oração, porque o meu pai não tá mais afim de que seja lá em casa. Meu pai estava com vergonha das pessoas do bairro. E aí ele falou assim, ô Brena, você se importa de ser na minha casa? Nossa. Aí naquela hora eu hesitei, mas eu falei assim, não tem nada na Bíblia que me impeça de levar esse grupo para casa dele. Eu lembrei de Cornélio, em Atos. Aí eu falei que Pedro falou assim, eu não vou. Aí Deus dá logo a visão para ele de animal peçonhento e diz, Pedro, mata e come isso aqui. Aí ele fala, não, Senhor, judeu não come isso. Ele falou, por que tu tem que santificar aquilo que Deus santifica, né? Não torne impuro aquilo que Deus santificou. Vai lá e leva para Cornélio, porque ele precisa também. E aí eu fui para dentro da casa dele. E aí, né, foi o período que o pequeno grupo mais bombou. Porque aí ele convidava terça-feira, eu dei uma caixinha de Bíblia para ele. Ele colocava assim nas cadeiras da casa dele e ele convidava as travestis do bairro inteiro para ir para casa dele. A gente não tem noção do que é tudo isso. E além do mais, ele fazia um banquete pra gente, fazia bolo, comida. Ele recebia a gente com tanta felicidade, tanta alegria. Eu falo que eu nunca tive um anfitrião de grupo pequeno ou de célula barra tão bom como aquela travesti. Ele tinha uma alegria de receber a gente na casa dele, assim. Ministério. Gente, nosso tempo Ai, não, eu tô chocada. É a primeira vez que a gente não fala. A gente não fala dos apoiadores. Eu tô me sentindo mal. Não, eu tô amando, sabe por quê? Porque já tem o tema pro próximo, que você vai voltar. Mas eu topo. E o que a gente vai fazer? Como a gente não pode deixar de falar dos nossos amados que estão com a gente Tem desde que o início, falar. a gente vai falar rapidinho e depois o pessoal vai passar o vídeo e a gente vai encerrar o Redireção diferente dessa vez. A gente vai encerrar com os nossos patrocinadores. Então, Jeff Bastos, que tá com a gente desde o início. O Jeff é dono da Angel. Eu sempre esqueço o depois, né? Angel Audio e Treinamento. Se a sua igreja Ele tem problema de com Massachusetts. Que, inclusive, a esposa dele Não sei hoje fará falar o esse nome. louvor do Nem nosso eu tenho chá. dificuldade. Toda vez eu Toda tenho. vez. Jeff é ministro de louvor, tem 26 anos de carreira nesta área, dos quais 20 anos servindo a igrejas. Então, depois vocês vão saber quem é o Jeff, porque o vídeo vai ser passado. Francescato Assessoria, eu não vou falar porque a empresa é minha, então eu decido no próximo episódio. A gente fala Mas da faça o Francescato. vídeo. A Roy Seguros, que está com a gente, seguro de vida, saúde, enfim, tudo que você precisa nessa área, uma empresa que tem Pessoas valores de Deus, cristãos. gente. Isso aí. A Riveste Revestimentos, que se você Pintar precisar dar um casa up na sua lindo casa, e maravilhoso, é isso aí. eles. E por último, Arranjo do Dia, Sarinha. As flores mais lindas da vida. A pessoa que literalmente floresce, né? O nosso podcast e todos os nossos eventos, enfim. Delícia. Então, esses são os nossos apoiadores. A gente vai deixar os vídeos para depois, porque a gente precisa agradecer a Brena e dizer, Brena, Bah. você Muito obrigada, é gente. demais. Deu aula.
Gente, eu não tinha noção. Eu também que ia não, ser eu tô querendo assim. conversar mais. Agora eu já quero perguntar. Não, eu já quero o curso. A gente Também vai quero lançar pelo Vamos lançar Redireção. pelo Redireção? A gente vai Vamos, lançar, vocês eu- ficam de olho. Nós vamos, como chama o curso mesmo? Segue o Como e Insta que quando nós vamos falar de sexualidade com as crianças. Como e quando Gente. falar de sexualidade com as crianças. Então, vocês fiquem E vão ser ligados. poucas vagas, né, amiga? Isso, vamos fazer uma turma concisa, Vamos né? fazer uma turma concisa, vulgo, pequena, É. né? Porque é que eu não sou muito chique, a Juliana é mais chique. Então nós vamos fazer uma... Mas olha, uma- pode ser que a gente surpreenda, que muita uma gente dupla precisa, pequena, né? não? Como que é? Uma turma pequena. Uma turma Mas aí, se o pessoal pequena. quiser, gente, a gente abre. A gente faz Deus que várias. sabe. É, isso aí. faz várias. A gente já tem lugar na igreja. Ó, fica pra de isso. olho que nós vamos fazer, o Redireção vai lançar. Obrigada, gente. Nossa, é uma alegria estar aqui muito. Ai, isso é Ai, chique, né? Deus abençoe tua profissão. Ai, e não teu para ministério. nunca. Isso. Além do que ela é linda, né? Ah, Ela é chique, amiga. Ela olha, gente, a questão da clínica, né? Sempre que eu venho, eu pergunto, tem vaga e tal? Olha, tem que chamar, né? Que às vezes não tem vaga, mas Gente, a gente entra quase numa... nunca tem. Não, eu tive uma ideia. Pode falar que viu aqui, aí você pensa com amor, Nora. Quem sabe, Aí, né? boa. Ela atende de madrugada, quem Não, sabe? a vai. Edilane que atende de Você faz o quê de madrugada? Com certeza. Olha lá. Eu fico brigando com ela, que ela não pode atender no Não, trânsito. que eu tô e aí, e ela me manda mensagem de madrugada. Você está aí? Não. Aí a Essa pessoa, noite era sem noção, 1h47. pergunta assim, tô. Ô, gente do céu. Vanessa, noite 1h47. Rê, segue a programação de amanhã. É, a hora que eu acontece. acordo, eu falo, é louca. Não acontece. Gente, muito obrigada pela audiência. Obrigada. Manda esse, Um beijo. Vocês entenderam que esse Beijo, assunto é de gente. extrema necessidade? Manda pra todo mundo. E até o próximo episódio, se Deus Beijo, quiser. Beijo. gente. Tchau. Tchau. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Audio Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Audio Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós. Olá, eu sou Edilane Francescato, sou sócia e proprietária da Francescato Assessoria e Consultoria, uma empresa que está no mercado há aproximadamente 8 anos, especialista em gestão e mediação de conflitos familiares. Nossa área é saúde mental, suporte emocional, psicoeducação e orientação parental. Conheça mais do nosso trabalho através das redes sociais, @francescato_consultoria. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Vou fazer uma surpresa para minha esposa, deixar a cozinha bem bonita para ela. Falei para ela, vai lá no shopping, aproveita para trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. O bom desse processo aqui é que não tem quebra-quebra, não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí com uma cozinha um pouco mais bonita, né? O amor sempre é uma construção, né? O homem, num relacionamento, tem que estar construindo coisas novas, né? Vem, não abre, não. Abre. Ainda não. Pode abrir agora. Linda! Que chique! Gostou? Amei! Nossa! É de verdade, pode passar a mão, é de verdade. Amei! Obrigada!